A paz esteja convosco. Essas foram as primeiras palavras do nosso querido Papa Leão XIV ao recordar Jesus ressuscitado que aparece aos discípulos desejando a paz. O nosso mundo cada vez mais precisa da paz. Nós precisamos de paz, paz interior, paz na nossa sociedade. A paz deve reinar em nossos corações. E hoje no Evangelho nós celebramos, na liturgia, aliás, nós celebramos o domingo dedicado ao bom pastor. Quão providencial será para nós celebrar este dia, depois de alguns dias de luto pelo falecimento do querido Papa Francisco, mas agora uma nova alegria, uma nova primavera, um novo Papa, Leão XIV, que nos anima desejando a paz. O Evangelho de hoje é de João, no capítulo 10, dos versículos 27 ao 30, e vai nos dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Queridos irmãos, o Evangelho nos narra justamente no capítulo 10, Jesus declarando que Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que está sempre ao lado, Ele não as abandona. Mas para que possamos compreender o Evangelho de hoje, que começou a partir do versículo 27, nós vamos tornar alguns versículos que nos prepara para a entrada desta parte. No versículo 24, os judeus perguntam a Jesus. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-o claramente. Eles questionaram Jesus. O evangelista João vai nos descrever os detalhes. Rodearam, colocaram em círculo ao redor dele e perguntaram, questionaram Jesus. Olha, se tu és o Cristo, diz-no claramente. E aí nós entramos no Evangelho propriamente de hoje. No versículo 25, aliás, Jesus diz: Olha, eu vos digo, mas não credes. Jesus já tinha iniciado o seu ministério, já tinha feito os grandes sinais, milagres, já tinha realizado ali vários discursos, mas se recusavam a crer, se recusavam a acreditar. E ele, Jesus vai dizer: Olha, eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. E aí ele vai dizer, no versículo 26, Entretanto, não credes porque não sois das minhas ovelhas. Não credes porque não sois das minhas ovelhas. A pergunta dos judeus, Jesus responde: Não credes porque não sois das minhas ovelhas. O que é que isso quer dizer? Por motivo de que os judeus, eles não aceitaram Jesus, não aceitaram a fé em Jesus. Eles se recusavam, porque Jesus, como vai dizer lá no versículo 30, eu e o Pai somos um. Ali dava indícios da sua identidade transcendente, ou seja, de que ele era Deus. Os judeus, eles não aceitavam isso. E Jesus, olha, entretanto não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vocês veem os sinais, ouvem as minhas palavras, mas não creem, porque ainda estão com o coração duro, com o coração fechado, somente voltado para os seus interesses, para aquilo que vocês almejam, aquilo que ele pensavam que era pensado acerca do Messias, do Cristo que deveria vir, que era diferente daquilo que Jesus era, a expectativa dos judeus de um Messias guerreiro,
de um Messias político, traziam essa esperança de restauração do reino de Davi, mas numa perspectiva no sentido político. Mas Jesus não é esse reino que Jesus está anunciando. Não é esse reino. E é por isso que eles não acreditavam. E aí entramos no Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só que interessante. As minhas ovelhas, ou seja, as pessoas que creem em Jesus, que professam a fé em Jesus, ouvem a sua voz. E Jesus a conhece, eu as conheço e elas o seguem. E elas o seguem. As ovelhas de Jesus estão atentas aos seus ensinamentos, às suas ordens, e seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Ali Jesus faz uma promessa: eu dou a vida eterna. E é isso que ele fez na sua morte. Ele padeceu por nós. Ele sofreu por nós para nos dar a graça de viver na eternidade com Ele. Eu dou a minha vida. Elas, ou seja, as ovelhas, jamais hão de perecer. E ele continua: meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Ou seja, está sob a proteção do nosso pastor, que é o próprio Deus. E Jesus conclui: eu e o Pai somos um. Esta é a parte central do Evangelho de hoje, a unidade de Cristo, a unidade de Jesus com o Pai. Eu e o Pai somos um. E a nossa missão diante desses ensinamentos de Jesus, é justamente testemunhar Jesus com a nossa vida. E o nosso testemunho, ele terá consequências, assim como o nosso não testemunho também terá consequências. Por isso nós devemos nos questionar sobre o nosso segmento. Será que estamos sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus? Será que estamos ouvindo a sua voz? Será que estamos ali diante dele com o coração simples, querendo fazer com que a mensagem dele seja de fato reconhecida cada vez mais? Por isso nós devemos ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro daqueles que estão sem fé, daqueles que vivem no mundo sem esperança. E o nosso querido Papa Leão XIV já nos recordou isso, dessa visão de Deus. Deus está ao nosso lado, está sempre conosco. Ao mesmo tempo, é preciso que nós reconheçamos a voz do nosso pastor, ouvir a voz de Deus, que fala através dos seus ministros, que fala através daquelas pessoas que estão na responsabilidade de guiar a igreja. E agora nós temos nosso pastor, o Papa Leão XIV. Que graça, que bênção! Imagina, poucos dias atrás estávamos no luto, na tristeza, porque havíamos perdido o nosso querido Papa Francisco, e providencialmente nos é dado um novo pastor, nos é dado alguém para nos guiar, para nos colocar na direção daquilo que o Evangelho nos convida. E justamente nesse domingo do Bom Pastor, nós temos a alegria de poder celebrar o Domingo do Bom Pastor, tendo o nosso pastor Papa Leão XIV. Que alegria, que maravilha! Possamos rezar pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa, para que eles possam cada vez mais nos guiar na direção do caminho de Deus, do caminho aquilo que o Senhor sonhou para mim, sonhou para ti, viver com Ele na eternidade. Rezemos pelos nossos padres, rezemos pelo nosso querido Papa Leão XIV,
que ele, na sua humildade, na sua simplicidade, o homem que ao aparecer se emocionou ali na sacada de São Pedro diante daquela multidão. É uma responsabilidade muito grande e ele disse sim a essa missão de pastorear. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. É o que nós lemos no Evangelho passado. E agora, no domingo do Bom Pastor, nós temos o nosso querido Papa Leão XIV. Por isso, rezemos por eles, rezemos pelas nossas comunidades, para que cada dia possamos ir ao encontro do Senhor, ouvir a sua voz e segui-lo. Ouvir a voz do nosso pastor e seguir. O nosso pastor é Jesus. Jesus fala através das pessoas, através do Papa, através dos padres, através dos nossos catequistas, através de nós, pessoas simples. Jesus nos comunica, Jesus nos fala, Ele está sempre ao nosso lado. Rezemos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos os nossos pastores, pelos nossos guias, de modo especial pelo Papa Leão XIV, que a sua missão seja fecunda e possamos caminhar juntos em direção àquilo que o Senhor sonhou, estar com Ele na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.